nome do Senhor, porque estamos aqui e eu creio que Deus já falou bastante conosco. Isso é coisa gloriosa, porque eu sei que há um milagre grande entre nós estamos na presença de Deus. Amém? Eu gostaria de amados irmãos, a ver se em suas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8. Amém. Amém? 8, verso 12, eu vou ler até o verso 16. Amém? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu queria que seja unânime entre nós que há uma necessidade de manter o equilíbrio da nossa fé. Glórias a Deus. E nós sabemos que em determinados momentos estamos com muita fé, estamos muito ricos espiritualmente, mas em outros momentos, ainda que saibamos muita coisa da Bíblia, da Escritura, a nossa fé, ela meio que cai. Então nós sentimos que não estamos bem equilibrados. Quando nós olhamos para pessoas de Deus, é sempre bom nós conseguirmos entender aquilo que tem atrás de todos os bastidores que não são muito revelados na palavra. E então nós precisamos entender pelo Espírito até que Deus abra a porta da palavra. Então nós precisamos entender a pessoa de Deus. Quando nós falamos aqui na Escritura Sagrada, Jesus está num debate diante dos judeus. Ele está desejando convencer os judeus acerca da autoridade dele. E Deus também usa as servas, usa os servos dentro da igreja para convencer os irmãos acerca da autoridade soberana de Deus. Então você vê que vem uma irmã cantar um louvor, vem uma irmã falar de Deus, e nós temos então algumas palavras, alguns testemunhos. É Deus falando para mostrar que o homem precisa entender de Deus. Mas esses esforços nem sempre são compreendidos de uma forma que, implantado assim foi pelo Espírito, nunca mais nós haveríamos esquecido. Nós sabemos que muitas coisas nós penduramos. Aonde eu quero chegar, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam que quando você fala de Jesus, você está falando de uma pessoa que é necessário que você entenda essa pessoa de dentro, sabe, do mundo, e essa pessoa fora do mundo. Ou seja, essa pessoa, ela é o Filho de Deus. Então, em determinados momentos na palavra de Deus, essa pessoa está fora do mundo, e agora, hoje, ela está dentro do mundo. É muito importante, quando você lê a Escritura, você ter o entendimento de que Jesus Cristo é uma pessoa. Ele era uma pessoa com personalidade, uma pessoa com poderes naturalmente de um Deus. Ele é um Deus. E nós vemos aqui na palavra Jesus Cristo desejando convencer todos os judeus: eu sou a luz do mundo. Por que ele está dizendo que ele é a luz do mundo? Porque ele tem natureza, e esse eu dele é uma natureza divina, ele é um Deus. Então ele está dizendo: eu sou a luz do mundo.
O mundo, por natureza, é um mundo perdido em trevas, ou seja, escuridão. Por natureza, nós sabemos que o mundo vive uma ignorância. Ele não tem conhecimento da pessoa de Deus. E ele pensa que esse mundo está sozinho, mas esse mundo não está sozinho. Então, eu olho para Deus e vejo que Deus é uma pessoa atemporal. Ela tem uma residência. Deus tem uma residência. E lá no livro de Isaías, capítulo 66, verso 1, o Senhor diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. O que Deus está dizendo? Que há uma conexão dele com a terra. E nós vemos aqui que Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. Por que ele é a luz do mundo? Porque há uma transferência do reino de Deus para a pessoa de Jesus Cristo que está dentro deste local, em Jerusalém, pregando a palavra de Deus. Então, todas as vezes que você for orar, você não deve ter dúvida: onde Deus está? Não, tem uma residência fixa, irmão Eduardo. Aonde? Ele é uma pessoa transcendental, ou seja, ele tem uma superioridade, ele tem uma glória, ele tem um poder. Mas onde é o endereço real de Deus? Bom, ele não mora neste mundo, mas ele é uma pessoa que tem acesso a esse mundo, porque ele é transcendental, ou seja, ele transcende, ele tem superioridade, ele tem glória, ele tem poder, uma pessoa para cima. Mas ele tem uma outra natureza, que ele é uma pessoa que pode estar tanto lá na residência dele, no trono, como pode estar também aqui na face da terra. Às vezes as pessoas não entendem. Eu posso ter uma fazenda no Mato Grosso, e eu aqui resido em Mogi das Cruzes. Eu posso comandar a minha fazenda toda no Mato Grosso, com as minhas ordens, com isso e com aquilo, falando uma pessoa com um poder maior. Eu tenho minha fazenda, mas nunca vou viver naquela fazenda. Deus tem o mundo, a terra, em que Ele diz na sua palavra que Ele mora nos céus, mas a terra é estrada dos pés dele. O que significa estrada? É como se Ele tivesse esse mundo, um compromisso ligado aos pés, em humildade, com a criação dos homens. Então Ele tem compromisso com os homens. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos: o Filho de Deus mora onde? Morava com Deus. Mas agora, Ele está fazendo uma obra na terra. Então, quando nós estamos orando, é muito importante que essas coisas fiquem colocadas dentro da nossa mente. Porque às vezes você está orando e fica perguntando: mas onde Ele mora? A Bíblia diz que o céu é o trono e a terra é a estrada dos meus pés. Jesus Cristo está dizendo que eu sou a luz do mundo, está dizendo: eu sou a única pessoa, a única, que posso trazer o entendimento de um Deus soberano e perpétuo, ao qual eu estou aqui para cumprir a salvação. Então há uma interligação de Deus, para nós entendermos na oração quem é a pessoa de Deus, que está lá no céu, quem é a pessoa de Cristo, que estava há 2000 anos aqui encarnado, aqui ele estava presente em carne, ou seja, aqui ele era um homem natural. E nós vemos que hoje o impacto dessa pessoa é tão gigantesco, que essa pessoa não está presente em carne e osso, mas ao redor do mundo as pessoas pregam sobre essa pessoa. Onde eu quero chegar, irmãos? Quando nós olhamos o reino de Deus, nós temos um reino que ele é atemporal. Cada vez que eu falo temporal, eu estou dizendo que nós temos o dia para cumprir, as horas, o mês, o ano. Deus é temporal. Deus não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem nada que se refira a uma limitação. Ou seja, Ele é uma pessoa perpétua e que domina tudo. E essa pessoa, Jesus Cristo, que diz: a luz que eu sou a luz do mundo, ela é uma pessoa que está
no meio dos homens. Mas ele sabe que na mente dele, ele é uma pessoa temporal. Estou cumprindo o que meu pai pediu, mas eu sou temporal. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo. Quem vai entender Deus? Então, quando nós olhamos para Deus, na pessoa de Cristo, você vê alguém que tem totalmente o domínio de um mundo em que ele, na verdade, vê como um mundo muito pequeno. Nosso mundo é muito pequeno perante a realidade da grandeza de Deus. Então, no texto ele está dizendo que ele é a pessoa que vai livrar o homem da escuridão das trevas, vai livrar o homem da ignorância, do pecado e da morte espiritual. Irmãos, uma das coisas que eu vejo, que elas me assediam há muito tempo, e é uma das coisas que eu tenho grande preocupação. O pecado, ele é o prenúncio da sua morte espiritual. Todas as vezes que você olha para o pecado, você tem que ver que ali está o prenúncio do óbito. E quando é que esse óbito se dá? Esse óbito se dá, eu já vi muitas pessoas cristãs que foram ao óbito. Você conversa com ela, você fala com ela, mas não há conexão de Deus. E ela pode falar de Deus, pode dizer que tem fé, tem tudo, mas já foi ao óbito, já morreu. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele quer dizer o seguinte: os judeus, eles pegaram uma briga com Jesus, porque Jesus, na verdade, imputou àqueles fariseus que eles estavam errados. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E eles não aceitaram. Em muitas ocasiões, nós devemos entender que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem as exigências de Deus. Então as pessoas estão pensando que Deus colocou um cabresto. Não. É por causa da natureza de Cristo. Ele tem uma natureza. E ele, como a pessoa que tem o controle do mundo, ele vai colocar a natureza dele para o homem seguir essa natureza. Bom, se não seguir, é como disse a irmã Laura, um testemunho aqui falando da palavra, da solução, que a pessoa tem que entender que eu vejo como uma das coisas mais justas do mundo, quando Deus, na verdade, fala que a pessoa não tem nenhuma presteza, nenhuma prestatividade, vai jogar no inferno. Eu não sei por que as pessoas se assustam com isso, com toda sinceridade. Eu acho uma coisa tão natural e justa. Por quê? Porque se você não tivesse com Deus, se não tivéssemos uma escritura, se não tivéssemos um rei, se não tivéssemos um salvador, se não tivéssemos um Senhor, se não tivéssemos o Espírito Santo, aí você poderia até falar alguma coisa. Mas eu vejo aqui que Jesus, quando diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo para eles: olha, eu sou, eles naturalmente não entenderam isso, eu sou atemporal. Aleluia! Por quê? Porque eu sou filho de Deus. E na verdade, quando você vai fazer umas escavações espirituais, você começa a entender o quê? Que atrás dessa pessoa, há um significado muito grande de amor de Deus pela nossa vida. Que se passaram 2000 anos, Deus já levantou inúmeros profetas, já levantou inúmeros pastores, inúmeras mulheres de Deus, inúmeras mulheres de oração. E nós vemos o quê? Uma rejeição da humanidade. Mas já viste que a palavra de Deus diz que nos últimos dias seriam tão difíceis que, se não fossem os dias abreviados, aqueles dias, muitos dos escolhidos não se salvariam. E nós estamos começando a ver sinais de coisas que é preciso que os irmãos abram os olhos. A Bíblia fala de muitas questões do pecado nos últimos dias, mas um dos sinais que eu tive presenciando em testemunhos é que o mundo está tão difícil que até as mulheres não estão encontrando mais rapazes, homens para se casar. Então
Então já há uma queixa que nunca houve na terra, uma queixa como essa. Eu lembro que quando eu tinha 20 anos, eu li um texto que a palavra de Deus dizia que no final dos tempos haveriam 10 mulheres para cada homem. Mas acho que hoje há muito mais. Onde eu quero chegar, irmãos? Quero chegar, irmãos, que nós precisamos entender que o pecado, ele vai transformar a minha vida e a tua vida. Não é algo que você faça e não tenha conseguido. O pecado, ele é cobrado de uma forma muito cara. E quando você olha para a história, você começa a ver o interesse de Jesus em trazer para os fariseus: olha, eu sou a luz do mundo. E quando nós olhamos então, irmãos, nós começamos a ver que não existe capacidade de uma luz chegar até a minha vida, a sua, se não for uma luz transcendental. Você observa que quando você tem uma sensibilidade maior, você vai orar, mas você vê nitidamente a sua fragilidade. Você sabe que dentro de um contexto circulatório sanguíneo está dando tudo certo, mas alguma coisa de repente pode estar errada. O cardiorrespiratório está funcionando, graças a Deus, entre nós. Mas quantas pessoas não deram entrada no hospital com problema do coração, a válvula deu uma gripada e uma das artérias deu uma entupida? E aí? Talvez dê, talvez não dê. Aí eles vão para a ciência, colocam uma válvula aqui, outra aqui, às vezes até válvula cerebral. Aí você vê que a vida é um mistério de Deus. É um mistério de Deus, porque você vai dormir e às vezes você se cobre todo. Se não fosse Deus, aquela, sabe, questão de o homem amanhecer vivo é uma situação em que ele tem que estar, digamos, hidratado. Ele não levanta uma vez sequer para beber água. Imagina um corpo pequeno de uma criança. Deus cuida a noite toda. Aleluia. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos entender que o reino de Deus, ele está fora desse mundo. Porque se você não tiver fé que existe um reino, e esse reino é tão poderoso que ele se estabelece no céu, se estabelece na terra, na vida de uma mulher, na vida de um homem. Então, quando Jesus está se esforçando aqui, ele está dizendo que ele é a luz do mundo, ou seja, eu tenho um reino que atravessa, sabe, toda a terra, vai para os homens da terra, eu faço o que tem que fazer, salvar, e depois o meu Pai, na verdade, tem o controle de tudo. Às vezes é difícil você, ou eu mesmo, nós imaginarmos, porque no piscar de olhos, algum valor cai na sua conta por transferência. Aí você faz uma transferência, Melete, em menos de 30 segundos, aquele valor está lá. Espiritualmente, irmãos, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, devemos entender que tudo de Deus é uma transferência. Quando Jesus está fazendo a obra, ele está recebendo uma transferência da vontade de Deus para que o homem se salve na terra. Ou seja, ele veio obedecendo a Deus. Então Jesus ama os ensinamentos dele, porque os ensinamentos de Jesus é a raiz da vida. Aleluia. Você observa que o povo judeu é considerado um dos povos mais inteligentes da terra. Aleluia. E qual é a razão? Uma criança de 4 anos no meio de judeus já leu o texto muito bem. E a criança é educada desde a época do Império Romano. Eles se destacaram mais do que os romanos, porque a criança lia muito a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz: ensina teu filho, sabe, aos negócios de Deus. Então a criança lê muito. Quando aquela criança lê muito, aquela criança é bem viçosa. E aquela criança tem uma raiz da confiança de muitas lutas. E aí eles têm na mente deles: Deus nunca perdeu nenhuma luta. Aleluia. Deus nunca foi, na verdade, uma pessoa Glórias a que Deus. trouxesse um vexame para nós, dissesse: olha, Jonathan, é muito comum falar de Deus, mas eu não vi muita coisa. E Jesus diz que ele é a luz do mundo. Ele está dizendo: ó, se quiser me seguir, é um convite. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando você me seguir. Aleluia.
que há uma raiz de que os judeus são impactantes desde criança, desde os dias mais remotos, eles são impactantes no mundo. Eu me lembro que eu era criança, tinha 6 anos, eu já vi as notícias de Israel na televisão, em preto e branco. Quando eu tinha 6 anos, muita gente que nem era nascido, Israel estava sempre em destaque. Onde eu quero chegar, irmãos? Quando Jesus fala para os judeus, ele ama os ensinamentos porque ele está posto como um homem, mas ele é Deus. Então ele sabe que aqueles ensinamentos são infalíveis. Nós fazemos aqui na igreja a mesma coisa, ou seja, os ensinamentos de Cristo, ele é a raiz da vida. Ele é a raiz da vida. Por quê? Porque quando você começa a olhar para Cristo, você começa a retroceder os seus pensamentos. Aí você lembra da irmã Kelly, com a irmã Rosângela, que falaram da lei. Então quer dizer que esse assunto, irmã Kelly, ou irmã Rosângela, é muito antigo. A história que elas passaram aqui tem no mínimo 5.000 anos. Glórias a Deus. E quantas guerras em 5.000 anos os judeus perderam? Deus. Deus está falando para você, mulher, você homem, Glórias a Deus. que quando você olha para a pessoa de Jesus Cristo, você logo entende que há poder naquela vida. Por quê? Porque para fazer o que Jesus faz tem que ter poder. Glórias a Deus, Jesus. Aleluia. Por que aquele homem num dia tão remoto, multidões iam ficar em volta dele? A Bíblia fala em multidão. Porque ele tinha uma autoridade diferenciada. E você vê que ele não sustentou a autoridade dele tão somente quando ele estava presente em carne, mas ele sustenta até os dias de hoje. Então o que faz, por exemplo, alguém mais velho permanecer na presença de Deus com demônio? A autoridade de Jesus é atemporal, ou seja, ele em carne e osso tinha autoridade. E ele fora também tem autoridade. Então nós estamos diante de uma situação em que é muito bom, irmãos, quando nós começamos a olhar a história dessa pessoa, porque ele sempre foi conflitado. Diz aqui no texto, verso 13: então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Bom, você consegue entender? Estou dizendo que o testemunho dele é verdadeiro, mas eles entenderam que eles estão diante de um Deus. E às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, você também não está entendendo que você está diante de Deus. Isso não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós querer pegar briga com Deus. Pegar briga com Deus é simplesmente, irmão, você ser envergonhado, você ser, na verdade, ridicularizado, sabe, a longo prazo. O que Deus vai fazer? Vou destruir devagar. Não, eu vou destruir bem devagar. Por quê? Porque tem coisas que você deve entender que existe uma realidade por trás da palavra. Por exemplo, o que Deus faria para que a irmã Rosângela pudesse hoje preparar um culto, ligar para uma irmã, ligar para outra? É claro, irmãos, se não fosse Deus, ela não teria essa função. O que Deus quer nos mostrar é que você tem que colocar as coisas no seu devido lugar para você entender. Vamos lá no Salmo 110. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então isso é uma expressão, uma metáfora. Quando Deus fala na palavra dele: o céu é meu trono e a terra está dos meus pés, é para que o homem entenda que ele está interligado com Deus, mas num processo de sujeição. Aleluia. Então, quando Davi recebe uma revelação de Deus, ele está dizendo: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Quem vai se assentar à direita de Deus?
Jesus. Aleluia. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então há um compromisso de Deus Aleluia. em exaltar Cristo e colocar os inimigos dele debaixo dos pés deles. Então isso expressa para a gente. Isso expressa, irmãos, que quando nós olhamos uma situação de controle que é fora, você vai ler e vai entender claramente. Bom, olha, segundo fala o irmão Eduardo, os Estados Unidos é o país que tem mais influência sobre todos os países da Terra. Ou seja, os Estados Unidos está lá longe. Mas como é que ele tem influência aqui no Brasil? É questão mercadológica, etc. Então, Deus está lá no céu. Aleluia. Céu é meu trono. Aleluia. Não mora por aqui, não mora aqui. Mas por uma questão da natureza de vida dele, a questão da imanência, ele pode estar presente aqui. Aleluia. Então, para Deus não é impossível. Ele mora lá, está no céu, está no trono dele, o Filho está sentado à direita dele, mas ele pode vir aqui a qualquer momento, por causa da questão da natureza transcendental. A superioridade dele faz com que ele possa estar lá no alto, como está aqui. O poder dele faz com que ele possa alcançar as maiores profundidades da terra. Aleluia. Deus pode entrar e sair do inferno sem contudo, sem nada. Não será nunca molestado. É uma natureza que é importante nós olharmos para Deus quando nós estivermos orando. E por que isso? Porque você vê que há um mistério de Jesus Cristo em ensinar os judeus. E por que isso, irmão? Porque quando você está dentro do entendimento de Deus, você vê a palavra como sou. Olha como ressoa essa defesa de Cristo. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Glórias a Deus. Então ele sabe de onde ele veio, ele é temporal. Ele não Aleluia. mora nesse mundo, no sentido direto, definitivo. Ele é de fora. E quando nós estamos olhando, quando nós estamos vivendo, nós temos que entender que essa pessoa, ela é mais do que, na verdade, um salvador. Ele é um Deus. Aleluia. E a Bíblia fala, se vai sendo maus, Jesus falando para os judeus, se vai sendo maus saber dar coisas boas dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Glórias a Jesus. Nós estamos na igreja, irmãos, mas é necessário que nós entendamos bem quem é essa pessoa. Por exemplo, as leis físicas, elas têm uma série de situações que limitam a nossa movimentação, porque nós somos limitados. Mas Deus é um ser que as leis físicas não esbarram nele nunca. Por quê? Porque ele é um ser que é temporal. Ele, se falar para a irmã Laura, você pedindo para ontem ou para hoje, eu estou com a sua vida nas minhas mãos. Ninguém pode arrebatar a tua vida da minha mão. Aleluia. Uma única coisa que você deve entender, por que ele não fez? Não fez porque não deve ser feito. Glórias a Deus. E quando Jesus, na verdade, está dizendo aqui, eu sei de onde vim, quem sabe que a residência dele é fora, não é aqui. Aleluia. Mas os judeus falavam assim, bom, você mora aqui em Cafarnaum, né? Não, eu estou em Cafarnaum, mas eu não moro aqui. É por isso que quando o romano foi e perguntou para Jesus, falou assim, você não sabe que eu posso soltar? Você não sabe que eu posso soltar? Jesus falou o que eu leio? Nenhum poder teria sobre mim, se os outros céus não fossem dados. Jesus era temporal. Glória a Deus. Quando você orar, você deve entender, não ficar perdido. Você deve fazer um estudo na sua vida e entender Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus. Eles estão fora, porém com o poder de governar aqui dentro. Você tem que entender isso, porque às vezes a pessoa fala, onde está Jesus, Dona Rosa? Está no céu? Eles são atemporais, eles podem estar tanto no céu como podem estar no céu simultaneamente. E quando nós então começamos a entender, nós começamos a ver, mas espera aí, irmão, Jonathan, ele morreu. Tem 2.000 anos que ele morreu. O mundo tem aproximadamente 5.000 anos. São 5.000 anos
que o mundo deseja que essa pessoa não exista. Meu Deus. O que acontece, irmãos, é que você tem que entender que o mundo, outras gerações, não só nossa, todas as gerações que vêm, elas têm uma coisa em comum. Todas que vêm. Como a nossa hoje. Qual o problema? Que Deus não existe. Que eu possa ter liberdade, que eu possa fazer o que eu quero. Você lembra que aquela música do John Lennon, que ele fala Imagine? Ele fala, imagina um mundo assim, assado, sem Deus. Olha o tempo que morreu John Lennon. Mas antes de John Lennon, outras gerações, outras famílias, outros povos, isso é uma marca na natureza humana. Deus bem longe da gente. E nós aqui vemos, irmãos, pela palavra de Deus, que você começa a compreender que os céus têm uma realidade muito forte entre nós. E você se compreender isso, e começa a ver que o próprio Jesus, ele está salvaguardando os céus. Então Deus está dizendo, ao céu é o meu trono, e a terra é a estrada dos meus pés. Falou aqui para Davi, assenta-te à minha direita, colocou Jesus como Deus, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos ver outra coisa aqui, vamos abrir em Mateus, capítulo 5, 34 a 37. Mateus, capítulo 5, 34 a 37. Diz assim a palavra de Deus, Jesus falando, tá? Eu porém vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, vem com a minha. Você entende? Você tem que ter um compromisso com a residência sagrada de Deus, entendendo que Ele mora no céu e pode estar, como é a temporal, com os pés na terra, ou até mesmo pode estar só no céu. Então, quando nós olhamos, irmãos, é fundamental que na sua cabeça fique claro, onde que é a residência, irmão José? Ele mora no céu. Mas é um Deus. Então pode estar presente aqui na terra ou não estar presente. Deus está dizendo, ó, não jura pelo céu. Por quê? Porque essa é a residência do meu Pai, é um lugar santo. E isso faz toda a diferença, porque eu sei que dentro de uma questão, os judeus estavam confrontando a Cristo. Às vezes você, no seu silêncio, na sua própria vida existencial, você confronta muito a Deus. E aí você dobra os seus joelhos, mas não entende a realidade. Desculpa, estou gripado. Como ela é. Você deve entender que tudo que está entre nós tem um controle total e absoluto de Deus. Quando você entende que às vezes as coisas ficam numa confusão, e a pessoa não sabe onde Deus está, onde não está. Irmãos, o que é importante você fazer? Que tudo na terra é transferência. Tudo. Você vê uma planta, ela tira da raiz dela a nutrição dela. Então ela transfere, pelo poder de Deus, a saúde dela. Então ela fica verde, viçosa, vermelha, azul. E onde eu quero chegar? Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Jesus diz que Ele é a luz do mundo, ou seja, Ele é a luz do mundo. E onde é que eu vou buscar uma transferência maior de autoridade? Na vida de Jesus. Aleluia! Porque quando eu olho para Jesus, eu não tenho que olhar para Jesus como alguém que ficou morto na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, caminhou 40 dias pela face da terra, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Eu tenho que olhar que Ele quer uma transferência total e absoluta de Deus. Porque Ele diz, quem vê o Pai, vê a mim. Então são duas pessoas que na
nossa vida. Glória a Deus. Isso é importante até que ponto, irmãos? Eu costumo ver com grande, digamos assim, cautela, uma relação com Deus. Eu já recebi muita coisa, mas eu vejo que Deus é uma pessoa, por ser infinita, Ele vai exigir da sua vida muito, porque Ele sabe que se você, na verdade, não se subjugar a Ele, você vai estar subjugado ao outro. Então, por exemplo, eu olho para a Gabriela, olhei para ela. Na minha cabeça, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus é a luz do mundo. Olhei para a Gabriela. Aí eu vejo dentro dela, em muitas situações, uma máquina que você não avalia, que já tem 15 anos, 2 olhos, uma mente, capacidade intelectual, cognitiva semelhante a Deus, 2 olhos, uma feição, um corpo, um cardio. Aí você tem uma máquina dentro de uma pessoa, você fala assim, não é possível que tudo isso é de graça. O que ele cobra? Ele cobra que siga a Ele. Aleluia! Aleluia! Não é possível que você olhe, você tem 2 olhos. Aí a própria Gabi tem outro irmão, outra máquina. Vem aqui, salve os irmãos, chama lá Senhor. Coloca os olhos, traz uma peninha, construiu uma história. Aleluia! Aí a máquina vai sentar lá do lado da outra máquina. Espiritualmente, quer dizer, Glórias a Deus! você tem que avaliar o trabalho de um Deus para que tudo Aleluia! isso funcione na sua vida. Glórias a Deus! Quando você olha, onde Jesus está dizendo, ó, eu sei de onde vim. Eles não sabem de onde eu vim, mas eu vim de fora. Por quê? Eu moro em outro lugar, mas meu pai não é o universo. Meu pai é uma pessoa, Deus é a vida. Aleluia! Deus não é o universo. Não. Deus é uma pessoa que está no controle do universo. Glórias a Deus! Isso aumenta, irmão, de quê? Porque eu sei que quanto maior for a minha transferência de intensidade com Deus, irmão, você vai ser outra pessoa. Porque o que acontece aqui, Jesus está se esforçando com os judeus, ele está dizendo o seguinte, ó, ou você recebe minha transferência, ou você vai ser penalizado. Mas como assim, pastor? Irmãos, o grande problema de Deus é que quando você não obedece, você tem que entender que a penalidade já entra na tua casa. Ela não pede licença, olha, dá licença, Kelly, eu vou entrar. Não fala isso. Bom, aqui é uma casa aqui divergente, estou entrando lá. E muita gente fica reclamando da vida, achando que foi uma coisa, se eu tivesse oportunidade, irmã Helene, tivesse estudado mais. Irmãos, os judeus nem países tinham. Eles foram fundados, reconhecidos como país em 1948. Como é que tem essa pujança toda e que ninguém, na verdade, falam, porque desde o dia que Israel nasceu, por que eles não dominam Israel? É a carne de Israel. Porque o que busca Israel não é terreno, não é nada de um pedaço de terra. O que vocês querem de mim? Se chegar, eu quero que você não exista mais. Espiritualmente, se você chegar com o diabo e perguntar, o que você quer de mim? Quero te matar. Para quê? Você não existe mais. Quando Jesus fala que é a luz do mundo, ele quer dizer assim para todos nós, olha, igreja, eu sou a luz do mundo. Eu tiro vocês da ignorância. Tiro vocês da escuridão. Vou dar autoridade para vocês. Vou dar ousadia para vocês. De guerra, vocês nunca tiveram. Vou dar uma mente que vocês nunca tiveram. E aí, quando você rejeita tudo isso, Glórias a Deus. Deus fala, bom, rejeitar, bom, é incrível o que eu estou falando, irmãos. Sendo Jesus a raiz da terra, se deve entender que ele é uma pessoa que está repleta de bênçãos para te ajudar. Glórias a Deus. Sabe? Repleta de vitórias para te ajudar. Mas agora, pastor, qual é a razão que muitas das vezes a vitória não vem? Não, a vitória vira. Você tem que entender o seguinte: alguém que, como Deus, deixou os céus e aí veio parar aqui na terra, 30 e poucos anos.
fez todo o sacrifício que nós conhecemos. Disse para os judeus: olha, eu sou a luz do mundo. Fez sinais com Deus, andou sobre as águas, multiplicou os pães, transformou a água em vinho. Ele fez sinais de curar paralítico, ressuscitar o enfermo, o doente morto. Aí alguém fala assim: mas queria um sinal. Aí Jesus responde: nenhum sinal será dado para essa geração incrédula e perversa. O que ele fala? Senão o sinal de Jonas. Arrependimento que foi pregado por você. Então, uma coisa muito legal, interessante, que você entenda da parte de Deus. Está tudo no controle, mas Deus não vai abrir a porta do céu para um pastor preguiçoso que não dobra os joelhos, que não tem a afeição de conhecer a história de Deus, que não tem, na verdade, uma capacidade de ceder os direitos da vida, de renunciar. Deus não abre, irmãos. Verdade, Deus. Quem venceu o diabo, quem não abre, você sabe de onde eu tirei isso? São 12 discípulos. Você sabe quantos eles se atêm a falar? 3. Apesar de ter os 12, então o que a gente tem que fazer? Igual como o mundo fala. Quando você vê uma corrida, aí você vê toda a corrida. Quem você vê que ganha a corrida é óbvio que está em primeiro lugar. Normalmente a mente humana só sabe quem é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Ninguém nunca sabe quem é o quarto, quem é o quinto, não sabe. Espiritualmente Deus está falando conosco para nós entendermos que nós temos, além da pessoa de Jesus Cristo, nós temos uma história linda por trás. Nós sabemos que ele fala: eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis. Nós estamos na casa de Deus para aprender com Deus. Bom, Senhor, o Senhor tem endereço? Tenho, Senhor. Aleluia! Meu endereço é o céu. Aleluia! Cristo tem endereço? Tem também. Ele disse que eu sei de onde vim. De onde ele veio? Ele veio do céu. Nós, quando estamos como criatura, devemos entender que não há nenhuma razão para Deus nos maltratar, para Deus, na verdade, nos rejeitar. Agora, uma coisa fica clara, sabe? Desobediência, irmão. Você não quer nem o cachorro da tua casa desobedeça a você. Verdade, Deus. Nem o cachorro você quer, nem o passarinho. Mesmo que faz sentido no ser humano, seja ele criança, seja ele velho, querer desobedecer a Deus, não faz sentido, não. Então hoje é um dia que, quando nós fizermos a nossa oração, nós vamos entender que nem Deus não está voando por aí, sabe, entre as estrelas. Porque a Bíblia só pensa isso, né? Que está voando aí, está no meio das estrelas, sem rumo, andando nas nuvens, e tem uma residência fixa. Mas a obra que ele pode ir a qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. E você sendo imagem e semelhança de Deus, essas questões devem estar organizadas na sua mente. Não está voando sem endereço, fixo, não. A Bíblia diz que o céu é tudo. Então, quando você fizer as suas orações, pede a Deus para você olhar para dentro de você. Para dentro de você. Olha a complexidade. Tem parte do seu corpo que tem eletricidade. O teu coração bate por questão de impulsos elétricos. Ele dispara toda hora. Mas o que é isso? Eletricidade. Aleluia! É óbvio que é uma construção de Deus. Mas quando o Senhor vai devolver o corpo, Senhor, eu vou devolver a alma. O corpo vou devolver, vai embora. Mas é bom, irmão, que quando você estiver orando, você tem que estar com uma alma cheia de saúde. Você não vai devolver uma alma, irmão, doente. O que é essa alma? Essa alma não tem oração. Não tem. Essa alma faz jejum? Nunca fez. Meu Deus. Essa alma tem quantas horas com Deus? Essa alma não faz nada. Não tem horas. Verdade, Deus. É uma repugnância que nós temos com essa alma desde a hora que nós criamos. Meu Deus. Então entenda uma coisa, irmãos. A alma, ela é a história da tua vida. Quando Deus vai, leva uma mulher, homem, ou um homem, ele fala assim: traz a história, traz a história. Quando ele pega, ele vê a história dele. O que ele disse a Sheila ali? Ele pegou a alma da vida e falou assim: Aleluia! o
Porque Ele sabe. Aleluia. E se você, na verdade, está procurando Deus, que é a resposta de Deus, sempre que você orar, não olha para o teu corpo todo. A alma tem que estar uma história. E se ela não tiver história, irmão, não sou eu que estou falando. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo está entre nós. Aleluia. Você não tem motivo para falhar, para você, na verdade, perder a sua salvação. Constrói a oração, sabe, uma dedicação. Minha alma tem que estar com leitura, porque Deus é uma pessoa tão sábia. Todos os dias Ele olha para a Eliette, já te levantei da tua cama. Já te dei saúde para você fazer um café, você cuidar do seu marido, cuidar dos seus netos. Já te dei saúde para a igreja. Eliette, já te dei saúde para ler, para escrever, para orar. O livro de Deus, já te dei, está repleto de lançamentos. Agora vai a Eliette ter que fazer os lançamentos dela no livro de Deus. Meu Deus, Então, aleluia. a minha vida é uma reciprocidade. Deus faz os lançamentos por você e você faz os lançamentos por Deus. Deus faz os lançamentos por Gabriele, Gabriele faz os lançamentos por Deus. Deus faz os lançamentos por Karina. Agora, peraí. Jesus é a luz do mundo. Diz o endereço. Poderoso Deus. Deus faz tudo por você. Nas páginas do livro, das obras da vida, você não faz nada. Meu Deus. Vamos todo mundo dessa. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.